Senhoras e senhores, boa noite. Nós vamos dar início à 12ª audiência pública da Câmara Municipal de Caxambu, cujo objetivo é dar conhecimento a toda a comunidade caxambuense da decisão da CODEMIG em publicar o edital para a seleção de parceiros privados para a constituição de sociedade em conta de participação destinada à exploração de negócios de águas minerais das unidades de Caxambu, Cambuquira, debatendo com a população sobre os termos intencionais na sobredita licitação. Eu gostaria de convidar para ocupar um lugar aqui à mesa ao nosso lado o nosso vice-prefeito Luiz Henrique Diório. Nós vamos dar início, então. Nós fizemos vários convites a várias autoridades, mas não estou vendo aquelas pessoas de outros municípios, outras cidades, que nós fizemos convite. Qual é o nome dele? Tá. Ok, eu vou convidar então para usar a tribuna. Eu vou iniciar convidando o nosso secretário de Meio Ambiente, que é uma das pessoas, uns experts nesse assunto. Tá, eu vou passar. Eu vou pedir que ele possa ocupar a tribuna. Antes disso, eu peço à vereadora Geni Aragão que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amém. Reinaldo, você tem o tempo que achar necessário para usar a tribuna. Liana, por favor, dá uma chegada aqui, por favor. Testando, ok? Senhor presidente, senhores e senhora vereadores, tá, melhora para mim. Tá. Isso. Agradeço o convite, presidente. Vou tentar dar uma contribuição aqui eminentemente técnica, sem tomar partido de uma posição ou de outra. Eu tenho vivência nesse processo relativo a águas minerais desde aquelas outras passagens nos anos 90 e depois uma militância no terceiro setor das ONGs, no qual, na oportunidade, nos anos 2000, 2001, nós revertemos um edital muito parecido a esse que insistem em trazer à baila aqui, em que era imposto um piso, mas não um teto para a explotação. Já falei isso aqui em fevereiro, eu já contei a história para vocês que eu estou adquirindo um papagaio ou um gravador de fita de rolo, porque isso eu falo há 20 anos. CPRM falou, contratada pela CODEMIG, me parece que é letra morta. São os dois relatórios. Hidrologia de superfície de águas minerais, que tem um diagnóstico, e estudos geotécnicos do circuito das águas. Me parece que isso aqui ficou nas gavetas, nas prateleiras, e infelizmente quem prepara os editais e quem toma as decisões políticas, não que eu seja contrário à, entre aspas, privatização das águas, eu acho que a coisa tem que ser profissional, tem que ser bem operada, desde que haja controle. O que falta no Brasil é profissionalismo e controle. Esse caso do edital que veio à baila novamente, eu detectei uma inconsistência grave
e está sendo passado para o setor competente da prefeitura para eventualmente até ter desdobramentos. É o seguinte, fui acionado hoje pela manhã pelo prefeito, falou: Reinaldo, dá uma olhada nisso. Eu peguei então e entrei em contato com a Supransul de Minas, com o técnico que se responsabilizou pela relatoria dos processos na época de licenciamento ambiental. O Estado aqui ele funciona da seguinte maneira, uma coisa bem breve, para quem trabalha na área ambiental é fácil, mas para quem é leigo fica um pouquinho complicado. O Estado estabelece hoje, isso está mudando um pouquinho, foi publicada uma nova deliberação normativa, que revogou inclusive a DN 74, que é a deliberação normativa de 2004, que estabelece os portes e potenciais poluidores degradadores das atividades, 6 categorias. Classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Classes 1 e 2 são passíveis de autorização ambiental de funcionamento, que é um documento, vamos dizer, autodeclaratório. Você chega lá, preenche um formulário de caracterização do empreendimento, junta uma RT, um responsável, alguns documentos, entre eles as declarações municipais de conformidade, que são expedidas pelos prefeitos, e a Codemig recebeu essas autorizações das administrações passadas, tanto em Cambuquira quanto em Caxambu. Muito provavelmente sem passar pelos seus conselhos de meio ambiente, pelos seus CRODEMAS. Mas houve, então, a fundamentação técnica para a formalização do processo através de documentos exarados pelas prefeituras. Então, os municípios são solidários nesse equívoco que está se pretendendo cometer novamente. O que se coloca nesse edital, uma breve análise que eu fiz, é o piso, e eu até transcrevi uns trechos aqui, ó. O item 11.5, inciso 1, quanto à qualificação técnica da empresa parceira, né? Ele coloca aqui, comprovação de capacidade de distribuição, e eu vou ressaltar, distribuição de pelo menos 12 milhões de litros de água por ano, ou 1 milhão de litros de água por mês, a ser feita por meio de cartas de intenção, capacidade de distribuição. Então está fixado em edital o piso. Em momento algum se fala de teto. Independe da capacidade do aquífero hidromineral ser explotado a exaustão, que eu falei lá em fevereiro. Está se explotando aqui a reserva e não a recarga, porque se desconhece a recarga. Cada dia nós temos menos água sendo infiltrada, menos água abastecendo os lençóis, os aquíferos que a gente chama, hidrominerais, e por conta disso a gente desconhece o ciclo hidrológico. Quando ele amarra aqui pelo menos 12 milhões de litros, isso aqui atinge as duas plantas de Várzea, a de Caxambu e a de Cambuquira, as duas somadas. E aí eu fui pesquisar, como falei para os senhores, entrei em contato com a Supransul de Minas, olhei no CIAM, sistema informatizado lá de declarações, de informações ambientais como um todo, e verifiquei que não tinha licença ambiental, nem Cambuquira, nem Lambari. Aí fui procurar com mais detalhe, liguei para o responsável, Cláudio Honor, alguma coisa assim. Perguntei a ele, ele falou, não, realmente está sem licença ambiental. Eu falei, mas como é que pode ser licitado uma coisa que está descoberta de licença ambiental? Que pela lei de licitações, a 8666, que eu até cito aqui, eu fiz um parecer preliminar para encaminhar para o prefeito, a pedido dele, o objeto da licitação, seja obra ou serviço, o empreendimento ele tem que ter licença ambiental ou equivalente. E no caso, não tinha licença ambiental. Eu falei, mas espera aí, os empreendimentos são classe 3. No mínimo classe 3, né? Para não dizer classe 5, daria a rima com a audiência pública, aquela questão toda que a gente já sabe. Procurei um pouco mais de cuidado, né? Fui lá para o município e verifiquei que o município de Caxambu tem uma autorização ambiental de funcionamento expedida para Copasa Águas de Minas, com vazão autorizada para explotação. O que é? Extração do aquífero, não estou falando de invase. Que quando você explota, para cada litro que você retira do aquífero, que vai parar na garrafa, você está gastando no mínimo mais 2. Então, na verdade, quando se fala em 12 milhões, vamos supor que fosse 12 milhões. A gente estaria falando aí em 30, 36 milhões
de litros retirados do aquífero. E a licença é para 5,5 milhões, a autorização ambiental de funcionamento expedida para eu estou com um documento aqui, quem quiser ver depois eu disponibilizo também na internet, 5,5 milhões de litros ano. E aí eu fui olhar Cambuquira. E Cambuquira tem lá a sua autorização ambiental de funcionamento. Só que para um volume, é isso que é curioso, né? De 4.812.160 litros ano. Somando os dois, está dando para ouvir? Somando os dois, nós temos aqui 10.312.160 litros. Contra um piso do edital de 12 milhões de litros. Portanto, a conta não fecha e o edital deve ser impugnado por via judicial, se for o caso. Porque não bate. O que está na Lei 8666, ela exige que toda vazão a ser explotada, e ele fala aqui de comercialização. Comercialização prevê que o volume que está na garrafa. Isso não tem nada a ver com o volume que é extraído do aquífero, que é muito maior. Então, com certeza, há uma inconsistência. Obviamente vai depender do juiz de plantão acatar isso. Mas o caminho que eu vejo no primeiro momento, sem discutir outras nuances, por exemplo, a questão da manifestação prévia do órgão estadual de recursos hídricos. Tem uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 76/2007, que inclusive eu participei na elaboração, que eu era membro da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, em Brasília. Nós preparamos esta resolução no sentido de agregar gestão minerária, que é feita por um órgão de fomento, que é o DNPM, com a gestão de recursos hídricos. Muitas vezes o que a legislação fala hoje? Ela fala assim, água mineral é minério. Não é água, é minério. Eu já falei isso por outras oportunidades, da incoerência que isso representa, porque a água mineral ela não está isolada do restante do ciclo hidrológico. Ela está em contato com o aquífero, com o lençol freático, com as águas superficiais, com a água que cai na forma de chuva, isso tudo forma um ciclo. Tanto é que quando ela é descarregada das fontes ou do próprio invaso, ela cai no Bengo. Ela serve também para manter o volume do Bengo, aqui no caso de Caxambu. Então há uma inconsistência técnica e, a meu ver, legal, que fundamenta, no mínimo, a paralisação desse edital até que esses detalhes sejam melhor conhecidos e discutidos. Aqui eu faço um testemunho, nunca fiz isso, não é da minha índole fazer, mas quando você tem um limite, por exemplo, a deliberação normativa 74, ela define um limite para autorização ambiental de funcionamento até 6 milhões de litros ano. Aí fica fácil. A pessoa fala assim, vou ficar muito na cara, não vou botar 5.800, então põe 5.500 para não dar muito na cara. 5,5 milhões de litros. Porque está forçando a barra para escapar do licenciamento ambiental. O que acontece aqui, com todo o respeito às pessoas que provarem que está acontecendo o contrário, houve uma tentativa de fraudar perante o órgão ambiental a questão do licenciamento. Eles escaparam do licenciamento declarando uma vazão que, a meu ver, é improcedente. E no caso de Cambuquira, engraçado isso. De onde vem esse número? Eles vão tirar do aquífero exatamente, vejam bem, 4.812.160 litros, não é nem 161, 159, 160 litros. De onde vem esse número? Estou vendo a Maria do Carmo aqui. Tem hidrômetro instalado lá? Vocês têm acesso a hidrômetro no invase? De onde vem esse número? O DNPM outorgou isso aqui? Então, o que eu falo, no mínimo, é suspeito. Eu, com todo respeito à Codemig, eu não sou anti-privatização nesse sentido, da exploração pela iniciativa privada. Não que a água seja privatizada, isso nunca. Ou que o parque seja privatizado. Mas a gestão profissional que é feita por profissionais. Gente que pretende ganhar dinheiro com a atividade, desde que feito de maneira sustentável. Então eu preparei esse parecer a pedido do prefeito para que as medidas cabíveis possam ser tomadas, e eu não sei se tem alguém da Codemig presente aqui. Eu lamento que essa estratégia seja adotada para simplesmente burlar a questão
do sistema de licenciamento ambiental do Estado, que aliás está sob forte risco com a publicação dessa nova deliberação normativa que saiu aí no dia 6, criminosa, para dizer o mínimo. Seria isso que eu tinha a falar. Agradeço aí a oportunidade e estou à disposição para perguntas se forem necessárias. Doutor Ronaldo, a sua presença sempre é muito importante nesse tipo de audiência pública, porque o senhor é um conhecedor da causa. Eu gostaria de perguntar a algum vereador se gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso secretário de Meio Ambiente, Reinaldo Guedes. Com a palavra, o vereador Fábio Cury. Primeiramente, dispensando já a saudação, que já estamos aqui praticamente emendados uma reunião na outra, parabenizar Reinaldo, dizer que nós estamos muito bem amparados, ambientalmente falando, que você é um papa no meio ambiente. E no seu parecer eu faço apenas uma pergunta para ficar bem claro a toda a população que nos está ouvindo. Qual é a recomendação principal que você passa ao prefeito? Impugnar o edital e mais alguma? Qual que é a principal mensagem que o Poder Executivo traz frente a esse edital? Tem dois aspectos aqui, o aspecto técnico e o aspecto político. E o aspecto mesmo da sobrevivência da cidade. Eu sou a favor do invase. Deixei isso claro lá atrás. A atividade tem que voltar a existir de maneira sustentável, até para divulgar o nome da cidade, das cidades envolvidas, desde que haja contrapartida. E as contrapartidas são várias, inclusive já objeto de autuação das condicionantes. Hoje, pesquisando, achei um monte de auto-infração. Por exemplo, viu, Maria Antônia, a questão da definição dos limites das áreas de proteção, que não foi feito. Está lá, sofreram uma autuação. E entraram com recurso dizendo que queriam tirar essa condicionante, a condicionante da licença que já estava em vigência há muito tempo. Depois disso tudo, não vamos retirar a condicionante. E aí a questão passa a ser política. Basicamente é isso. A cidade precisa do invase, como precisa do parque, bem cuidado, operacional, etc. E a minha posição é essa, profissionalismo. Terceiro setor ou empresas privadas que tenham expertise nessa questão, que vão gerar emprego, vão gerar renda, que vão divulgar a cidade, desde que haja controle. O grande problema, e aqui eu falo inclusive de concessões, como de água e esgoto, por exemplo, não é que a empresa é ruim, muitas vezes, é que não tem controle. Não há o foro correto para fazer a cobrança das ações. E aí corre solto. Não adianta você conceder alguma coisa que você não vai fiscalizar. Meu ponto de vista pessoal, recomendação ao prefeito, entrar com uma ação, e aí vai se estudar a maneira de fazer isso, pedindo para segurar esse pregão. E fazer a revisão do edital. Como fazer a revisão do edital? Com base no que está no próprio relatório, que a Codemig pagou. Na época era a Comig, inclusive, que pagou dizendo que precisa, antes de você licitar o manancial, a exploração do manancial, você precisa conhecer o manancial. Você precisa saber qual é o piso, tá? Que seja sustentável do ponto de vista ambiental e qual o limite máximo de vazão que você pode ter. Nós não temos esse dado. Então está se tirando uma cartória, faz um estudo lá num poço, o poço lá das Mairinques, que é o poço que é levado a invase. Eles fazem um teste, ensaio dinâmico, nível estático, nível dinâmico. Quanto tempo demora, faz o bombeamento, quanto tempo demora para a água voltar. Opa, tem água pra caramba, podemos fazer. Aí eu já ouvi assim, mas o nosso amigo de longa data, Zé Antônio, disse que essa vazão aqui corresponde a apenas 10% da vazão disponível. Nós não estamos vendo isso, nós estamos com as nascentes todas secando. A ponto, eu falei isso aqui em fevereiro, nós temos conveniado com o IEF, trouxemos o viveiro do IEF, que era lá na Mata do Jacaré, uma área de mata, das maiores do município, porque acabou a água. Se acabou a água no Jacaré, e são várias as nascentes lá, por quê? Porque todo o sistema está colapsando, ele está afundando, não tem água lá embaixo. E no relatório aqui, da CPRM, estudos hidrológicos aqui, eu vou ler de novo o trecho que eu li aqui em fevereiro. Ele fala que o rendimento específico da bacia, eu vou ler o trecho aqui,
como um todo. Isso aqui até para ficar documentado, viu, presidente? E aqui o novo vereador aí, Fábio, isso aqui está no relatório oficial pago pela Codemig. Então não sou eu que estou inventando, não. Os valores de excedente hídrico apresentados no subitem balanço hídrico conduzem a valores de vazão específica de 17 litros por segundo por quilômetro quadrado, significativamente inferiores àqueles obtidos a partir do estudo de vazões médias regionais, 30,6 litros por segundo por quilômetro quadrado, praticamente metade. Isso aqui em 96, esse primeiro relatório foi publicado em 96. Como esse último estudo foi efetuado em nível regional, utilizando todos os postos fluviométricos instalados nas proximidades, essa discrepância, 96, vamos lembrar, tem 21 anos isso. Essa discrepância indicaria que a área do município de Caxambu seria uma exceção ao comportamento geral de toda a região estudada, e há controvérsia, Caxambu é diferente de tudo, né? As coisas aqui são um pouco diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, seria uma exceção ao comportamento geral de toda a região estudada, ou uma outra possibilidade, e aí eu chamo a atenção, seria um consumo de águas minerais sensivelmente maior que o registrado para a Superágua. Declara uma coisa e consome outra. E a Superágua, na verdade, já era subconcessionária da Codemig, da Comig, que era titular do direito de lavra, a antiga Hidrominas, né? Então a coisa já vem de muito tempo. E se insiste nessa questão. Não se leva em consideração a disponibilidade de água mineral. E quem vai pagar o pato por isso não é essa geração. São as gerações futuras aí que não vão ter água. E as cidades do Circuito das Águas estão morrendo. Não aprendemos com o caso de São Lourenço. Aprender sempre com o erro alheio, né? Você não precisa repetir a história errada para... Todo o movimento que a gente fez, fomos acusados inclusive de maus caxambuenses, porque impedimos na época o edital. Muita gente vira a cara para a gente até hoje, por tentar fazer isto aqui sair do papel. Você tem dados científicos publicados que têm que ser respeitados no edital. Então é isso que eu peço, que a decisão aqui não seja política, seja técnica. Seria isso. Mais alguma pergunta para o nosso secretário de Meio Ambiente? Com a palavra, a vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, novos colegas, público presente, secretário do Meio Ambiente, senhor Reinaldo Guedes. Você disse que o vazamento de Caxambu na faixa de 6 milhões... O que está licitado, quer dizer, você tem que somar as duas. Se eles estão colocando no mesmo edital Caxambu e Cambuquira... Não dá os 12. Não dá os 12, então está descoberto. Tem um gap aí de 1,5 milhão de litros que não estão cobertos por licença ambiental. Então, a impugnação seria baseada nesse gap, nessa defasagem errôneo, sim, que a realidade não é isso, a que eles tentam exatamente. Pela lei de licitações, no meu entendimento, inclusive há jurisprudência nesse sentido, o objeto da licitação tem que estar coberto por licença ambiental. Se não tiver licença ambiental, não pode ser licitado. Porque Cambuquira não está, né? Cambuquira está junto. Tá, você soma as duas. 5,5 milhões de Caxambu e 4 milhões e pouco de Cambuquira. Só que se você somar os dois, como o edital coloca no mínimo 12 milhões, está faltando 1,5 milhão. Está descoberto. Está sem licença ambiental. Então, a impugnação vai ser baseada nessa divergência de litros, de milhões de litros. Exatamente. Isso sem falar que o edital, ele fala em empresa para comercializar. Está esquecendo que a vazão outorgada é somente aquela exportada do aquífero. E para cada litro invasado, você consome mais 2 ou 3. Com certeza. Então, a vazão real que vai ser explotada dos aquíferos, mesmo que disponível, e aí que está o perigo. Mas tem o poço, está saindo. Mas antigamente não tinha o poço, a vazão era mínima. Essas águas foram captadas. As fontes foram captadas. Existem tubulações que trazem essa água com maior pressão à superfície. O aquífero que era sufocado, tamponado, tá? Você tinha uma pressão lá dentro, tanto que a água surge espontaneamente. Você não precisa bombear essa água. Mas por quê que está acontecendo isso? Você está retirando, na verdade, a reserva da água, do aquífero, centenas de anos, que está lá maturando. Essa água cai na forma de chuva, percola através das rochas, né? Se infiltra no solo, percola as rochas, retira sais minerais, se acidifica,
E aí, em contrato com gás carbônico, no nosso caso, ela vai liberar os humos, né? Vai liberar os ácidos úmicos, vai liberar o gás carbônico. Até me propus já o presidente, outras oportunidades, se quiserem uma reunião específica para trazer, porque eu acho assim, que eu estou aqui de volta, além de ajudar a administração, que eu falo para o Diogo, é o último tiro da cartucheira, para tentar colocar isso aí. O importante não é o mandato, o importante é o legado do mandato. Se a gente conseguir deixar isso direcionado, inclusive para a revisão do plano diretor, de algumas inconsistências que foram cometidas aqui em legislaturas passadas, por falta de informação. As informações, o que é fundamental é que o Legislativo e o Executivo atuem com base em conhecimento técnico, publicação, que eu estou me dispondo a ser interlocutor, e até mesmo, se não confiarem no Reinaldo, a gente traz o Décio Beato, da CPRM, alguém do IEFA para falar de tombamento, do parque, dessas questões todas, as ordens aqui, a gente tem os contatos e eu tenho certeza que eles aceitariam vir. Posso formular mais uma? O senhor disse que é favorável ao envasamento. Eu também sou, porque divulgo o nome da cidade gera dentro emprego daquilo que é sustentável. E o senhor disse que essa empresa público-privada que poderá vir para Caxambu tem que ser profissional. Sim. Tem que haver o profissionalismo sustentável. Como será essa fiscalização, esse poder de fiscalização? Porque ela pode vir, pode ser uma empresa, como você bem disse, ser profissional, mas não cuidar dessa parte. Então, a questão é relativamente simples, basta cumprir lei. Eu estou na casa do Legislativo. A função do vereador, do deputado federal ou estadual, do senador, é fazer com que sejam cumpridas as leis, tanto pelo Executivo quanto pelas autarquias, pelas empresas públicas, etc. Então, se produz a lei geralmente ela reflete uma argumentação técnica. A lei não surge do acaso. Você faz um diagnóstico de uma situação e fala, opa, isso aqui precisa de regulamentação. Basicamente é isso. O caso aqui em tela, vamos resolver a questão da sustentabilidade da exploração. Basta cumprir a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 76/2007, porque ela remete, inclusive, ao Comitê de Bacia à fiscalização das vazões explotadas. Você vai fazer um estudo hidrológico geral antes de saber se existe disponibilidade hídrica. Eu fiz um laudo pericial para o Ministério Público Federal no caso de Jacutinga. Uma empresa, Danone, estava explotando água muito acima daquilo que a bacia podia produzir. Só que era uma água dessa de mesa, como a Nestlé fazia em São Lourenço. Desmineraliza, se alterar a qualidade, tiver bactéria, vírus, não tem problema. A gente faz osmose reversa, invasa isso aí, injeta sais minerais, faz tipo um xarope, como Coca-Cola, Guaraná, essa coisa. Você faz aquele, invasa e vende. Não é o caso aqui. Aqui são águas nobres, especialíssimas e raras. Não existe essa quantidade de água que é apregoada, o maior potencial hidromineral do planeta. Isso é falácia. A gente só cuida daquilo que é raro, gente. Se a gente não mudar essa visão de que a água mineral é rara, que ela não é infinita, que ela vai estar sempre disponível, ela pode até ter água, mas não vai ser mais mineral, com propriedades terapêuticas, com composição adequada, inclusive do ponto de vista de eventuais contaminações, que já existem. Não vamos ser avestruzes aqui e dizer que não existe contaminação de água mineral, não. Existe o circuito das águas inteirinho, inclusive em Caxambu. E são contaminações recorrentes. Eu tenho que falar isso aqui porque não é jogar contra a cidade. Nós temos que ter conhecimento da situação para poder controlar. Por que é feito isso? Porque não há controle. E o controle será feito através do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde, que ele tem que ser ouvido nos casos de conflito de uso. Que a água mineral ela tem que ser considerada também como recurso hídrico, em condições especiais. Mas é um recurso hídrico. Não é só minério. A lei lá de 45, o Código de Mineração, do lado da ditadura do Vargas, não pode ser utilizada quase 80 anos, 70, 80 anos depois. O mundo mudou e nós estamos amarrados no Código de Mineração lá dos anos 40. Entendeu? Esse tipo de gestão compartilhada é que possibilita que qualquer pessoa tenha acesso, através de conselhos, que um comitê de bacia cumpre, que uma Câmara Técnica de Águas Subterrâneas no Conselho pode verificar essa parte no Comitê de Bacia do Rio Verde, que pode cuidar especificamente disso. Inclusive detectar os conflitos de uso e levar aos conselhos, que, como se fosse uma Câmara Municipal, delibera no sentido, diminui a vazão porque está faltando.
Então tem mecanismo de controle, basta tirar do papel. O grande problema do Brasil é que nós temos lei de todo tipo. O problema é tirar do papel para o mundo real. Obrigado. Obrigado, secretário. Eu quero aproveitar e agradecer a presença da Polícia Militar, que está aqui nos prestigiando. Leve o nosso abraço ao comandante do destacamento, Luiz Carlos, e o tenente Moreira. Antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir ao vereador Fábio Cury, secretário dessa mesa, que faça a leitura das correspondências recebidas. Acusamos o e-mail do deputado Dalmo. Atendendo a requerimento de autoria do deputado, realizará amanhã, dia 12, às 9h30, nesta casa, audiência pública para debater projeto de lei 4.827, de autoria do governador do Estado, que tem exposto autorizar a transformação da empresa pública Codemig em sociedade anônima de economia mista. Pedido, vou voltar a falar para um comunicado do deputado Dalmo, falando que não poderia estar presente, porque estará amanhã, dia 12, às 9h30, na Assembleia, audiência pública para debater o projeto de lei 4.827 de 2017, de autoria do governador do Estado, que tem por escopo autorizar a transformação de empresa pública Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade anônima de economia mista. Também diretoria jurídica. Esse é o convite do presidente Mário Alves aos deputados. Diretoria Geral do IGAN. Com nossas cordiais saudações de praxe, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para expor e ao final fazer-lhe um convite. Acreditamos que Vossa Senhoria tem acompanhado. Esse é o convite do presidente desta casa para o IGAN, que respondeu que agradecemos o convite para participar da 12ª audiência pública da Câmara Municipal de Caxambu. Informamos que, por razão de compromissos assumidos nessa data, esse instituto não poderá comparecer. Parabenizamos a Câmara pela iniciativa e desejamos sucesso. Também do CBH Verde. Prezado Mário, agradeço muito pelo convite, estou acompanhando essa questão, mas infelizmente, devido a compromissos de trabalho já agendados, não conseguirei comparecer a esta audiência. Obrigado, vereador Fábio Cury. Eu gostaria de perguntar ao nosso vice-prefeito se ele gostaria de usar a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Municipal, senhor Mário Alves, saudar os demais vereadores, na pessoa da excelentíssima vereadora Gica Aragão, público presente, ouvintes das nossas redes sociais e povo de Caxambu. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso secretário de Meio Ambiente, Reinaldo Guedes, pela explanação altamente técnica que fez com relação ao edital de exploração das águas minerais. Deixo bem claro que o Executivo Municipal também não é contra a seleção de parceiro privado para exploração do negócio de águas minerais. Sabemos da importância da comercialização e divulgação do nome de Caxambu. Seremos favoráveis àquilo que garanta a sustentabilidade e a perenidade de nossas águas minerais. Por isso, com base nesse parecer técnico feito pelo nosso secretário de Meio Ambiente, o Executivo Municipal, junto com a sua Procuradoria Jurídica, estará providenciando, tomando as providências cabíveis com relação às medidas judiciais que se enquadrem nesse tipo de postergamento desse edital.
Uma boa noite a todos. Eu agradeço ao nosso vice-prefeito. E nós vamos passar então agora a ouvir as pessoas que se inscreveram previamente para participar desta audiência pública. Antes, como é de costume, preciso ler as normas que foram estabelecidas. Será concedida tribuna para usar a palavra na 12ª audiência pública da Câmara Municipal de Caxambu aos interessados e interessadas que assim desejarem, devendo os mesmos e as mesmas se inscreverem até às 15 horas, horário de Brasília, do dia 11/12/2017. Os inscritos ou as inscritas serão chamados para usar a tribuna e, não estando presentes no momento, perderão o direito de usá-la posteriormente. O tempo a ser usado pelos inscritos e inscritas previamente será de 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Ao final desse, o microfone será cortado. Em ato contínuo, o próximo ou a próxima será chamado para ocupar a tribuna. Será concedido o uso da tribuna na 12ª audiência pública da Câmara Municipal de Caxambu àqueles que manifestarem este desejo durante a reunião, exceto para aqueles que já tenham utilizado para inscrição prévia. Contudo, a estes o tempo será reduzido conforme o item número 6. Item 6. O tempo a ser usado pelos inscritos durante a reunião será de apenas 2 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Ao final deste, o microfone será cortado e, em ato contínuo, o próximo será chamado. Estas normas, essas regras, foram estabelecidas em respeito a todos e a todas que nos honraram com suas presenças, bem como àqueles que estejam nos acompanhando pelos canais de comunicação. Todos aqueles que usaram da tribuna e que se sentirem prejudicados ou prejudicadas pelo tempo que lhes foi concedido, poderão protocolar na Secretaria da Câmara Municipal suas sugestões por escrito. Então está muito bem claro as normas estabelecidas para essa audiência pública. Convido então para ocupar a tribuna o senhor Antônio dos Santos Garcia. Vossa Senhoria, como fez a inscrição previamente, tem 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Boa noite a todos e uma boa noite em especial aos trabalhadores dessa Câmara, que através do trabalho deles que a nossa presença aqui é viabilizada. Meu nome é Antônio Garcia, sou do sítio Morro Pontudo e participo do movimento Os Guardiões das Águas. Com esta nova investida do governador de Minas Gerais para privatizar o envasamento das águas minerais de Caxambu e Cambuquira, mais do que nunca devemos nos questionar: o que temos feito para evitar que esta desgraça se concretize? Temos nos empenhado até o limite de nossas forças e possibilidades? Na sociedade de Caxambu, desde o poder público, passando pelo empresariado, pelas associações, até a população como um todo, quantos de nós têm se envolvido de corpo, alma, coração e ação na luta pelas águas e pelo parque? Infelizmente, a resposta é poucos, muito poucos, apenas honrosas exceções. No geral, estamos muito aquém não apenas de nossas possibilidades de ação, como principalmente das necessidades exigidas para que Caxambu mantenha sua maior riqueza, as águas e o parque. Enquanto isto, Cambuquira nos fornece um belo exemplo no qual deveríamos nos inspirar. Imediatamente após a publicação do edital da Codemig, a ONG Nova Cambuquira protocolou ação para suspender o leilão. O prefeito de Cambuquira enviou à Câmara Municipal da cidade projeto de lei para oficializar a doação das terras do Parque das Águas
para o município. A lei foi aprovada em votação unânime e já foi entregue em mãos pelo próprio prefeito à Codemig em Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, se fez contato com uma emissora de TV para divulgar o fato e manter informada a opinião pública. A reportagem foi ao ar neste sábado passado com excelente repercussão. Mais do que nunca, em Caxambu, precisamos, de uma vez por todas, abraçar a luta pelas águas e pelo parque. O atual governador de Minas já deixou mais de uma vez bastante claro que insistirá em suas investidas de privatização. Trata-se de um governador que muito prometeu e quase nada até agora cumpriu. Um governador que escalona e atrasa os salários dos servidores públicos. Um governador que não cumpre acordo firmado com os trabalhadores em educação. Um governador que não cumpriu seu compromisso de auditar os governos anteriores, sabidamente envolvidos em diversas irregularidades. Entre estas, um helicóptero com 450 quilos de pasta base de cocaína. Nossa proposta para as águas e o parque já foi apresentada. Uma gestão social através de um conselho gestor. Um conselho com poder deliberativo que trace a estratégia de longo prazo e acompanhe sua execução. Na composição deste conselho gestor devem estar Codemig, Prefeitura, Câmara Municipal e entidades da sociedade civil organizada. Devemos nos inspirar no modelo da Noruega. A Noruega só se tornou um país próspero e com baixa desigualdade social justamente pelo modelo de gestão que adotou para a exploração da cadeia de gás e petróleo. A espinha dorsal é estatal. Nela se integram várias empresas privadas atuando como fornecedoras. Além disto, como se trata de recurso natural não renovável, parte dos lucros obtidos são depositados num fundo soberano, para que também as futuras gerações sejam beneficiadas. Este é o modelo que devemos aplicar na gestão das águas e do parque. Para ser bem-sucedida, a luta pelas águas e pelo parque deve se formatar a partir de dois eixos. O primeiro é o eixo jurídico-institucional. Seja através de medidas cautelares e ações públicas, seja através de uma ampla rede de apoio formada por parlamentares, entidades e todo tipo de aliados que se juntem à nossa luta. O segundo é o eixo da mobilização popular. Sem que a própria sociedade se mobilize e abrace uma luta que é eminentemente sua, não há qualquer possibilidade de vitória duradoura. É preciso realizar continuamente rodas de conversas nas escolas e nos bairros, promover debates e apresentações. É preciso trazer a luta pelas águas e pelo parque ao primeiro plano de absolutamente tudo o que aconteça em Caxambu. Em todos os eventos e em todos os momentos, sempre ter como prioridade a luta pelas águas e pelo parque. Estes dois eixos são complementares e indissociáveis. São entre eles que devemos distribuir nossos esforços. Caxambu precisa romper paradigmas. Nenhuma solução surge espontaneamente. Deve ser construída. Nenhuma solução será concedida. Pensei que tinha acabado. Nenhuma solução surge espontaneamente. Deve ser construída. Nenhuma solução será concedida. Precisa ser conquistada. Sem luta e sem união, águas e parques, o grande patrimônio da cidade, serão perdidos. Ainda há tempo para evitar essa tragédia. A luta pelas águas e parque tem o sentido de uma refundação de Caxambu, para que se erga da união e da luta de seus habitantes em defesa de um bem comum e em prol do bem-estar coletivo. Somente a luta muda a vida. Unidos, somos muito mais fortes. Eu agradeço a participação do senhor Antônio Santos Garcia. Convido para ocupar a tribuna a senhora Maria do Carmo Santos Pinto.
Aqui consta Pinho. Me desculpe pelo erro de digitação. Boa noite à Casa Legislativa. Boa noite, tem uma senhora vereadora. Na pessoa dela, eu cumprimento aos demais legisladores. Meu nome é Maria do Carmo Santos Pinto, sou da cidade de Lambari, estou nesse movimento desde 2002 e eu quero dizer boa noite aos presentes. Eu quero dizer a todos a minha grande tristeza. Eu vinha comentando com meu colega lá de Lambari, o professor Antônio Biasi, que eu estou me sentindo assim, cansada de não ver nenhum progresso nessa questão. E a maior tristeza que eu tenho enquanto cidadã é de ver a Codemig se esquivar de conversar com o cidadão. Nesse ano, nós já estivemos numa audiência pública lá em Belo Horizonte. Eu creio que tudo que a gente fala em uma audiência pública fica gravado e o governo, as autoridades, eles ficam sabendo. Eu creio que seja assim. Lá, eu me lembro que eu pedi respeito ao senhor governador. Respeito pelo que nós, cidadãos, representamos nesse país. Não está existindo respeito mais. Porque o que adianta nós chegarmos aqui, sairmos da nossa casa, perdemos o nosso tempo, anos e anos a fio, volta e meia, a Codemig vem com um editalzinho aí, tentando empurrar a garganta abaixo. Nossa. Gente, vocês me perdoem se eu vou tocar num assunto aqui, que eu não sei se as pessoas mais novas sabem o que aconteceu no norte de Minas há anos e anos atrás, quando tinha ouro, quando esse estado maravilhoso, porque eu sou nordestina, mas vocês são mineiros, e esse estado é maravilhoso, esse estado é acolhedor, esse estado tinha ouro suficiente, esse estado tinha uma riqueza imensa. E o que aconteceu com o ouro de Minas Gerais? Alguém sabe para que ele serviu? Fica a pergunta no ar. Para que serviu o ouro de Minas Gerais? Vocês não se assustem se daqui a uns anos vocês tiverem tudo aí com cartão pré-pago na água, dizendo assim, igualzinho esse cartãozinho do celular, que acabou, você pôs R$20 de crédito, não fala com muita gente nem fora do país, aí acabou, você não fala com mais ninguém. O futuro desse país, se cair numa empresa sem escrúpulo, essa questão da água, vai acontecer isso. Vai acabar o seu cartão pré-pago, e aí você vai olhar para a sua família, para os seus filhos. Dá licença que eu vou tirar esse negócio aqui. Você vai falar com a sua família, para os seus filhos, que não tem a água para ele beber. Porque é assim que aconteceu. Vocês hoje podem dar um ouro bom para suas esposas? Vocês podem, quando a filha de vocês fazem aquele aniversário de 15 anos, você dá uma joia rara para ela? Nem todos os brasileiros estão podendo fazer isso. Nem todos. Gente, para e pensa. Estava na hora da Codemig receber os cidadãos de boa vontade. Porque talvez nós não tenhamos o conhecimento técnico que tem o nosso amigo Reinaldo, que faz isso com muita propriedade e está nisso também de cabeça, independente do cargo que ele ocupe nessa cidade. O Reinaldo é um cidadão do bem que sempre lutou por essa questão. Agora, não estou no minuto não, né? Aqui, posso olhar para lá, né? Então é o seguinte, o meu apelo para as autoridades caxambuenses é que vocês não entreguem essas águas de bandeja, gente. Parem e pensem.
Água é questão de sobrevivência. Assim como existe a soberania nacional, e nós sabemos que a água é de domínio da União, eu jamais vou bater no peito aqui para dizer para vocês que a água é minha. Não. A água é nossa, mas ela obedece uma legislação, eu sei muito bem disso. Não quero ser uma cidadã que não vou obedecer às leis e dizer que eu vou explodir alguma coisa. Muitas vezes, às vezes até dá vontade, mas o meu pai falava pra gente que vontade é coisa que dá e passa. Então, às vezes vem aquela vontade de matar mas você passa, pede perdão a Deus e continua na sua jornada. Já sei que você vou tem ter mais um minuto. Tá ok. Já vou encerrar. Eu só quero pedir o apelo para vocês o seguinte. Pensem nessa história do ouro. Aonde foi parar o nosso ouro? Não vamos fazer das nossas águas a mesma coisa. A água agora é o nosso ouro líquido. É a única coisa que, se nós não tivermos água para beber, se nós não tivermos joias, a gente pode viver bem. Mas sem água nós não vamos viver. Ok? Muito obrigado. Pensem nisso. Não vamos entregar de bandeja o nosso patrimônio. Obrigada. Senhora Maria do Carmo, eu agradeço a sua participação. Quero dizer que eu concordo plenamente quando a senhora diz que o presidente da CODEMIG e o governador de estado estão pouco se lixando para o que o povo de Caxambu, para o que o povo de Cambuquira pensa com relação a essa questão das águas. Tive a oportunidade, junto com o prefeito Diogo Cury, participar de uma reunião na CODEMIG, depois de muita luta, consegui conhecer o presidente da CODEMIG. Eu vinha dizendo que ele era igual cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que existe, mas que ninguém vê. Eu fui lá e vi a cabeça do bacalhau. Encarei ele de frente, ele me encarou de frente. Eu fiquei esperando ele vir para cima de mim, e eu acho que ele ficou esperando eu ir para cima dele. Ficamos dois, um namorando o outro, como diz o vereador Fábio Cury. Mas ele sabe muito bem qual foi a minha postura, quais foram as minhas palavras direcionadas ao governador do estado e ao presidente da CODEMIG. São dois moleques que não têm coragem de vir aqui nesta casa e não tiveram coragem de ir na Assembleia participar da audiência pública para discutir esse assunto. Mas nós vamos continuar a luta. Essa luta não está perdida. Eu acho que ainda muita água vai passar por baixo dessa ponte. Eu quero convidar para usar a palavra o senhor Antônio Biaso Júnior. Por favor, eu gostaria que o senhor se identificasse, porque aqui me consta que o senhor parece foi ou é vereador. Foi vereador. Bom, na realidade eu fui vereador da cidade de Lambari de 2013 a 2016 e hoje eu faço trabalho a nível de Belo Horizonte regional. Ok. Bom, em nome do presidente dessa casa, eu saúdo a todas as autoridades aqui presentes e senhoras e senhores aqui no plenário. Desde o início, desde 2013, a gente vem nessa luta, não somente com a questão dos parques, mas também com relação à questão da água mineral. E depois, no final, eu vou fazer duas perguntas ao senhor Reinaldo, para que ele possa tentar nos responder, que infelizmente não foi possível. Eu gostaria, de mais nada, parabenizar todos os senhores, porque essa não é uma luta só de Caxambu. Essa é uma luta de Caxambu, de Cambuquira, Águas de Contendas, Lambari, que infelizmente nessas idas e vindas a Caxambu e a Belo Horizonte, nós não tivemos a oportunidade de ver nenhuma autoridade da nossa cidade brigando por isso. Então eu agradeço profundamente os senhores estarem brigando por uma causa que não é somente dos senhores, é nossa. Mas pela nossa omissão, nós estamos deixando as coisas rolarem solto. Desde o início, eu me posicionei em vir aqui e participar, porque eu sei que essa briga não é dos senhores somente, é de Lambari também. E sabia que em algum momento esse problema iria afetar a cidade, como afetando agora, porque a gente sabe que Lambari e Águas de Contendas vão entrar a seguir, né, junto do processo. Isso era óbvio que isso ia acontecer. Não era simplesmente uma questão de Caxambu e Cambuquira. Por isso eu tenho participado e tenho, de alguma forma, tentado me juntar à coluna dessa luta, porque ela é uma luta que muitas das vezes ela é inglória.
A gente discute, mas a Codemig, que é a grande responsável por tudo isso, não comparece. Eu, desde 2013, eu tenho frequentado a Codemig e tenho tentado até conversar por certas coisas da nossa cidade, mas a gente, infelizmente, não tem um retorno. A Codemig, ela deixou o nome dela de lado. O nome da Codemig chama-se Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. E de desenvolvimento ela não faz mais nada, a não ser cuidar dos seus próprios interesses. Isso, infelizmente, aconteceu agora com a entrada do senhor Pimentel. Infelizmente, uma lástima, porque ele dizia o contrário do que ele vem fazendo. O que antes todo mundo dizia que privatização era uma coisa do PSDB e do Democratas, hoje se tornou do Partido dos Trabalhadores, porque estamos vendendo agora 49% do valor das ações da Codemig e estamos colocando à venda, assim como estamos vendendo todo o resto do estado de Minas Gerais. Por isso a questão do Parque das Águas de Caxambu e de Lambari e de todos os outros. Agora é vender todos os ativos que nós podemos vender para que a gente possa pagar as nossas dívidas. Eu não sei quais, mas existem nossas dívidas. A dívida sempre é do povo. Nós não erramos, mas somos obrigados a arcar com esse custo. E por aí a gente vai, infelizmente, pagando essa dívida eterna. E por isso eu gostaria de agradecer cada um dos senhores por estar dando a transparência necessária ao povo de Caxambu, coisa que infelizmente não foi dada na minha cidade. Só para terminar, eu já sei que está na hora, eu gostaria de deixar 2 perguntas ao senhor. O senhor comentou que existia um gap de 1,5 milhão de litros de água. Será que esse 1,5 milhão de litros não está embutido o valor de Lambari e águas de contendas? Não, ele está... eles não estão embutindo isso numa possível futuramente embutir essas 2 cidades. Tá. Outra coisa, com relação à questão da privatização em si, nós sabemos que a água continua dentro do marco regulatório da mineração e ele é muito clara, ela é muito concisa nisso. No marco regulatório diz que todo produto mineral pode ser explotado até a sua exaustão e a água mineral está dentro desse marco. O fato de não ter Lambari ou Cambuquira, que seja, não ter o direito de outorga desse volume de água, isso não dá margem para, no momento que ele está dentro desse marco regulatório, havendo a licitação, ele simplesmente utilizar o marco regulatório e dizer, não, agora isso aqui, eu sou dono, eu agora faço o que eu quero daqui diante e tiro o volume que eu achar necessário para meu bel prazer. Essas são 2 perguntas que eu gostaria de deixar para o senhor. Muito obrigado, parabéns aos senhores. Eu agradeço o senhor Antônio Biaso Júnior. O senhor ainda tinha 2 minutos, quase 3 minutos para falar. Eu agradeço muito a sua participação. Não vou poder passar esses seus minutos para a Totoninha, que eu sei que ela vai querer. Então vamos lá. Dando continuidade, então, eu convido a senhora Liana Bahia para ocupar a tribuna. Também vou ser rápida. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Didi, essa é a 3ª ou 4ª audiência pública que se faz só em Caxambu. Em Belo Horizonte já foram 2 assembleias, na Assembleia Legislativa, em que todos os vereadores dessa casa estiveram presentes, assim como o Executivo também. Eu sinto que a população de Caxambu, assim como nós, também estamos exaustas. Nós estamos chegando assim no nosso limite nessa luta. A gente esse ano fez o trabalho ali dos Guardiões das Águas, participando, indo nas escolas para conversar sobre a riqueza que são essas águas minerais. E eu fico pensando, até na fala, eu jamais teria a técnica que o Reinaldo tem, tudo isso que ele traz para a gente, esse conhecimento todo que a gente tem que ter, e eu fico pensando, puxa, a gente podia estar lutando aqui pelo Código de Mineração para tirar a água do Código de Mineração, e nós estamos tendo que lutar aqui por conta desses editais da Codemig, os quais não escutam a população, porque na primeira audiência pública que teve aqui, essa casa estava cheia, as pessoas que usaram da tribuna e que depois se manifestaram no plenário ali, estavam contra o edital,
ele foi bem trabalhado, houve ação já judicial em cima dele, não só da ONG Nova Cambuquira, mas do Ministério Público também. Então, sim, nós estamos cansados. Estamos cansados e isso foi uma traição. Eu fui eleitora do tal do Pimentel e estou arrasada. Nunca mais. E faço campanha contra agora. Pois é, gente, é muito sério isso, né? Nesses outros pontos, assim, eu acho que a gente tem uma riqueza, que são as nossas águas minerais, são as águas minerais que a gente tem que preservar. Eu acho que beber água mineral tem que vir na fonte, porque o edital sequer garante que o nome da cidade tenha que ser Caxambu. Então, é uma ilusão a gente achar que vai a uma discussão que a gente já fez várias vezes, uma ilusão que a gente vai achar que quando chegar na gôndola do supermercado, nós vamos ficar escolhendo a água Caxambu, porque às vezes não vai nem chamar Caxambu, e lá nós vamos estar concorrendo com uma mais baratinha, então as pessoas vão pegar, essa aqui tem até mais gás, né? Então esse privilégio dessas águas que borbulham, é da cidade de Caxambu, é de Lambari, é do circuito das águas. E aí eu vou, junto com o Antônio de Biasso, falar, a gente precisa fortalecer esse circuito das águas. Nós temos que estar falando a mesma língua, a gente tem que estar lutando por todas essas águas. E elas são as riquezas. A gente tem feito umas caminhadas aí pelo CODEMA, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, para dar uma fiscalizada nas nascentes, e infelizmente as nascentes estão secando, a gente está perdendo água. E aí eu não estou nem falando mais de água mineral. Então, acho que a gente tem que cuidar mesmo e valorizar muito essa preciosidade que a gente tem aqui. Uma das sugestões que já foi feita também, né, em outras audiências, foi a gestão social do Conselho Gestor, que já foi amplamente discutido, também já foi entregue em mãos à CODEMIG, né? Então a gente não está sendo escutado mesmo, né? E também sou contra essa entrega das águas. Fui breve, muito obrigada e que bom que a gente está aqui discutindo isso, mas se a gente não fizer mais alguma coisa, juntar ONGs, juntar a população, juntar vereadores, juntar o circuito, nós vamos perder mais essa. Tá? Obrigada. Obrigado, Eliana Bahia, pela sua participação. Quero dizer que temos notado a sua ausência nas nossas reuniões. Depois que começamos a transmitir via Facebook, a turma que comparecia, que já era pouco, diminuiu mais ainda. Eu estou achando que eu vou passar a não transmitir mais as reuniões. É? Tá certo. Então eu vou passar a palavra ao senhor Carlos Simas. Ele está presente? Não está presente. Convido então para ocupar a tribuna o senhor Henrique Generes da Silva. Boa noite a todas e todos, boa noite a todos da mesa, a vereadora, aos vereadores, ao nosso vice-prefeito. Minha fala eu não quero chover no molhado, né? Então a minha fala foi mudando de acordo com as falas do Reinaldo, né, do Garcia e tal. Eu acho que o que sobrou do que eu pensava em dizer é tentar falar de como a gente pode talvez melhorar acho que é um consenso que a gente precisa de luta, a gente precisa de articulação. E a gente precisa então fazer isso que nós que já estamos cansados, né, de discutir, já sabemos, que isso chegue a quem não está ainda nessa luta. Eu acho que a gente precisa urgentemente começar a estabelecer estratégias e ações para que a gente de fato aumente o quórum desses que estão nessa linha de frente, né? E eu me solidarizo, claro, com os companheiros, com as companheiras aí que estão cansados dessa luta, né? Ela é árdua e acho que aqui nesses vereadores, também no executivo
e vários colegas que falaram, eu vejo pessoas que estão se esforçando, inclusive muito mais do que eu, e quero agradecer o trabalho que vocês fazem por todos nós, né? Mas a gente precisa lembrar sempre também que essa é uma luta não só para a nossa geração. A gente está pensando aqui num patrimônio, num direito. A gente tem aqui uma responsabilidade que ela vai para além do nosso cansaço do dia, do trabalho, do ano, da década, da vida, né? A gente está falando aqui de patrimônio, a gente está falando aqui de um equilíbrio ambiental que é o legado que a gente recebeu de graça. A gente chegou aqui e já tinha isso, e a gente tem um compromisso mínimo de garantir que isso seja deixado também para gerações que virão. Então, eu acho que a gente tem que lembrar disso o tempo todo, para a gente não esmorecer nessa luta, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa começar também a ser um pouco a entender um pouco o ponto de vista de quem não está dentro desse contexto nosso aqui, de quem conhece minimamente o funcionamento das leis, de quem conhece minimamente como que se dá esse debate sobre os recursos naturais, né? A gente está num contexto onde, no contexto da crise econômica, a gente sempre é atacado nesse contexto. Nesse contexto sempre tem um apelo das estratégias de levantamento de recursos, de exploração a curto prazo, de geração de renda fácil, né? E é preciso entender esse contexto, é preciso entender esse anseio da população, sobretudo a população que mais sofre com a falta de emprego, que mais sofre com a falta de renda, né? Então a gente tem que conseguir dialogar com essa população, e para isso a gente tem que estar munido das informações, por exemplo, que o Reinaldo traz, né? É importante a gente saber também que a gente está amparado, como a Ana já colocou aqui, pela compreensão de um monte de outras pessoas, né? Eu queria ressaltar aqui do Ministério Público, né, como a Helena colocou. Ali tem uma questão muito básica no entendimento do Dr. Bergson, quando ele vai dizer ainda no chamamento público, no começo do ano, em abril, onde ele vai ver, por exemplo, que lá a Codemig está usando dados de que as 3 Mairinques lá tem uma vazão que pode se explorar de 7 mil litros, enquanto você tem um projeto anterior que está dizendo 3.399, né? Tem todos os dados que o Reinaldo já colocou. E a questão aqui é a seguinte, pessoal, a Codemig não deu oportunidade para que a gente colocasse essas dúvidas de maneira que elas fossem esclarecidas. Então, além das audiências, a gente pode pensar, a Ampara já fez esse comentário lá no chamamento público. Na consulta pública eles deram 15 dias, essa consulta pública, né? Um período muito pequeno para a gente dar conta da população que não está dentro desse assunto, conseguir se inteirar dessa questão, debater essa questão e expor suas dúvidas. Então acho que é uma falta de respeito muito grande, né? Ou, por exemplo, agora nesse edital mesmo, 5 dias para impugnação ou apresentação de pedidos de esclarecimento, né? Por uma questão tão complicada, de um recurso tão rico para a gente, né? E é preciso a gente sempre lembrar para a população os exemplos concretos que a gente tem aqui do lado. Quando a gente for citar, por exemplo, o caso da Nestlé lá em São Lourenço, é importante que a gente tenha clareza, isso não é um mito. Estão secando. Não. Você tem lá, você pode entrar lá e pegar os inquéritos civis contra a Nestlé, né? Tem um aqui de agosto de 2015 sobre a contaminação do Lago do Parque, tem aqui do 11/4/2013 sobre a redução de vazão das fontes. É preciso que a gente se encha de informação para que isso não fique ele acha aquilo, aquele acha o outro. Não. A gente está falando de questões técnicas, a gente está falando de questões de um histórico muito bem documentado. Então acho que é importante que a gente faça esse diálogo munido dessas informações que estão aí, né? Daí a importância dessa audiência. Mas é importante também que nesse discurso, eu sou muito crítico à participação do setor privado e um monte eu sou muito crítico ao setor privado no geral, pessoalmente. Mas na nossa fala a gente tem que entender, a gente não pode partir dessa demonização do setor privado. Eu acho que tem um ponto muito específico que é consenso daqueles que defendem o setor privado, que é a caracterização desse setor. O setor privado preza pelos interesses privados. Esse é o ponto. Não é nada mais que isso. E aqui a gente está falando da participação de uma empresa que vai pensar a exploração da água enquanto seus objetivos privados. E a gente está falando de um patrimônio que é coletivo, né? Quem deveria zelar por isso é a União, os estados, já encerro, presidente, o município. Tem mais um minuto. E também as empresas estatais, como infelizmente deveria ser o caso da Codemig, não é, né?
E aí o fato que já foi lido aqui, da possibilidade, já quase certa, então, de abrir mão de 49% da Codemig, a gente está vendo, então, a apropriação desses mecanismos que foi criado para zelar por um patrimônio que é nosso, indo para as mãos de quem vai ver como commodity, não como um direito, e não como um bem, e não como um recurso sem o qual a gente não vive. Para encerrar, a gente precisa, acho que, terminar solidário, sim, a essa população que mais sofre com esse contexto, que faz com que fique cada vez mais importante essa busca de emprego, de qualquer emprego que a Codemig possa trazer, enfim, mas lembrar que a vida cotidiana com pouco emprego e pouca renda é sim difícil, né? Mas a vida sem água e sem um meio ambiente minimamente equilibrado, ela é impossível. Lembrar que nós somos seres naturais, estamos dentro desse contexto. E essa possibilidade de viver sem um equilíbrio mínimo, ela é muito real, ela está às nossas portas. Então acho que esse é o ponto inicial que a gente tem que partir e o ponto final ao qual a gente deve chegar. É isso. Eu agradeço o senhor Henrique Generes da Silva. Pela relação que eu tenho aqui, nós não temos mais ninguém inscrito para usar a tribuna. Ah não, desculpe. Esqueci, eu não percebi aqui, ó. Tem aqui a nossa Maria Antônia Muniz Barreto. Vamos lá, Toninha, a palavra está com você. Ó, o seu tempo já está contando, hein? Então vamos falar sério, né, gente? Boa noite a todos. Bom, desde o início do ano que teve a consulta pública, a Ampara já tomou uma atitude, que foi de entrar com uma representação no MP, pedindo uma ação civil pública. Como ainda não tinha edital, foi nos orientado que seria feita uma recomendação e que quando houvesse, se o edital saísse, o MP entraria com uma ação civil pública. Então a gente está no aguardo desse acontecimento, né? Falei hoje com o Dr. Bergs, ele falou que estão estudando essa hipótese. Como a Nova Cambuquira já entrou com uma ação cautelar, então a gente está aguardando também uma liminar, ver o que acontece em função disso. E a ideia é realmente cancelar esse edital, não é nem adiar, é cancelar. Porque, na opinião das ONGs, a gente não quer privatização de água. A gente não quer comércio das nossas águas. Por quê, gente? Esse negócio de sustentabilidade, eu queria entender qual sustentabilidade se tem quando você tem uma lei que permite que se explore o minério até a exaustão. Começa por aí, né? A lei diz isso. Você tem uma companhia que cuidava, né, do patrimônio mineiro até esse momento, entre aspas, e que agora está declarando, né, para todos os ouvidos que vai entregar 49% das suas ações, ou seja, vai ser uma empresa de economia mista. Então, onde é que está a sustentabilidade disso quando você tem um edital que não aborda áreas de preservação? Onde é que fica a sustentabilidade das nossas águas? Se não tiver preservação de área de recarga, e aí a responsabilidade não é só da Codemig, não, é da prefeitura também, né? Se a gente não preserva a área de recarga, se a gente não preserva o entorno do nosso parque, se a gente não preserva o Morro Caxambu, se a gente não preserva o parque, se a gente não respeita os estudos que o Reinaldo cita sempre, da CPRM, a CPRM diz que não deveria passar caminhão pesado nem ônibus na Camilo Soares. Imagina entrar dentro do parque para carregar e sair carregado de água. Então eu pergunto, com sustentabilidade, desde que seja com sustentabilidade, de onde vocês vão tirar isso? Que sustentabilidade é essa? Se as condicionantes ligadas à área ambiental nunca são cumpridas. Reinaldo estava falando aqui, né? Tem condicionantes de 2007, de 2006, de 2005, nunca foram cumpridas. E agora, no edital, a gente vê lá que Caxambu conseguiu licença até 2020, Cambuquira até 2021. Eles estão renovando o licenciamento sem cumprir
com os procedimentos de licenciamento, não tem um plano de aproveitamento econômico. Eles usam dados de 2006, 2007 para apresentar o plano de aproveitamento econômico, o plano PAI. É como se 10 anos deixassem de existir. Não tem. Para o edital da Codemig, 10 anos, de 2006 a 2017, 11 anos, não existiram. Os dados são de galão de 20 litros. Você viu isso, Reinaldo? Os dados são galão de 20 litros, garrafa de vidro. Ou seja, a gente vai contar com respeito desse povo. Com controle, profissionalismo e controle. Cadê? Aonde? Se até os dados eles copiam de estudos anteriores, lá de 99, eles não têm estudos novos. Gente, pelo amor de Deus, isso é ilusão. No momento que entrar um parceiro privado aqui, já era. Já era. Não se controla mais nada. Não se controla mais nada, porque eles compram tudo para início de conversa. E do jeito que está o nosso país, com essa tendência privacionista, gente, vocês vão estar entregando. Quem concorda com a comercialização das águas vai estar entregando as águas. Eu sinto dizer, o parque já está entregue e agora vão entregar as águas. É isso que é a realidade. Não adianta fazer firula. Não adianta, mas se tivesse sustentabilidade, não tem. Não tem. Não há preocupação com sustentabilidade. Então, quanto menos tirar, melhor. Antes a gente defendia uma tiragem artesanal. Com muito critério, com muito carinho. Falamos sobre isso, batemos na tecla, fizemos fórum, fizemos audiência e tudo. Cadê? Alguém ouviu? Ninguém ouve. Nem a Codemig, nem vocês. Ninguém ouve. Poxa, gente, pelo amor de Deus, que ilusão é essa? Agora vamos passar para a população de Caxambu a ideia, a ilusão de que vai ser uma coisa sustentável. Sustentável, com critérios, com controle, com fiscalização. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá, não dá. Sabe? Não é por aí, não é por aí. Sinceramente, vai estar entregando as águas também. E a gente tem uma lei que diz que a água mineral pode ser explorada até a exaustão. Então, vão estar entregando as águas também. Pensem no legado, né? Não é assim? Tem que pensar no legado? Pensem no legado dessa Casa Legislativa, desse ano fatídico de 2017, que eles entram com um edital, com um pregão dia 20 de dezembro. Isso não é coisa de gente séria. Isso não é coisa de gente séria, né? A justiça entrando de recesso. Isso não é coisa de gente séria, gente. Ninguém está preocupado com preservação e sustentabilidade. Codemig está preocupada com retorno financeiro, que vai para os acionistas, que ninguém sabe quem é. Nome da cidade? Isso é ilusão, gente. Nome da cidade seria o pessoal vir aqui, fazer um trabalho coerente, um trabalho de respeito sério em relação à terapêutica das águas. É o maior potencial hidromineral, sim, Reinaldo, em termos de diversificação de fontes, de diferença entre fontes num espaço tão pequeno. Não é em quantidade, é em diversificação. E a gente sabe que a gente tem terapêuticas. Doutor Abelardo, né, pai do Reinaldo, trabalhou muito nisso. Vários médicos da época trabalharam muito nisso, né? Nossas águas são terapêuticas, são caríssimas. Elas não são para competir com uma água qualquer numa gôndola de supermercado, gente. Pensa nisso. Não existe sustentabilidade nisso. Isso é ilusão. Ilusão. Que eu quero deixar bem claro, tá? Para que depois não digam, não, mas eu não sabia. Então vamos ler o edital. No capítulo 9, no anexo 9, eles falam do plano de aproveitamento ecológico. Quem leu, vê lá. Os dados são de 2006. Garrafão de 20 litros, as fotos da fábrica, não tem nem aqueles janelões grandes, aquelas portas grandes. É de 2006, que não existia nem Codeáguas. E agora eles têm o licenciamento até 2020 pela Codeáguas, para Caxambu, até 2021 para Cambuquira. Da onde surgiu isso? Da onde? Se nem o licenciamento completo foi feito, mudou tudo, mudou maquinário, mudou tudo lá dentro. Isso é engodo, isso é um engodo. E só acredita nisso quem quiser. Vocês estão responsáveis. Vocês estão com a bola. A bola da vez está com vocês. Eu espero poder contar com isso. Muito Maria Antônia. Maria Antônia. Eu agradeço a participação. Maria Antônia, quero te perguntar qual o respeito que a Codemig tem com o nosso povo, se nem cumprindo o que era de dever dela, bem participar das nossas audiências públicas. Justamente. Eles não vieram. Justamente. Fomos em Belo Horizonte reivindicar o que era o direito do povo, elas não respeitaram. Eles estão pouco ligando.
Mas 2018 estão aí, gente. E é hora sabe de o que ir para a mais? boca da urna e dar resposta para eles. E sabe o que Certo? mais, Paulinho? E eu, sabe o que eu, mais? eu, como representante do povo, sou contra a privatização. Eu estou junto com o povo. Sou caxambuense e defendo nossas águas. E sabe o que mais, Paulinho? E também, eu esqueci de me referir a isso. Eles propõem uma sociedade em conta de participação, né? Então tem o sócio participativo, que é a Codemig, e tem o sócio ostensivo, que é o parceiro privado. Lá no edital, eles colocam claramente que o sócio participativo não tem responsabilidade nenhuma, nem social, nem ambiental. Eles não se referem a nenhuma responsabilidade da Codemig no que vier a acontecer. Nenhuma. Quem responde por essas questões passa a ser o sócio ostensivo. O sócio ostensivo é que decide tudo, é que é o responsável desde o invase até a comercialização. Quando eles colocam 12 milhões de litros... Não, o Marco Antônio Castelo Branco, quando a gente esteve lá, ele disse que isso eles colocariam porque eles querem uma comprovação dessa capacidade. E não que eles tenham que tirar, né? Não que tenha que tirar 12 mil, mas tem que comprovar a capacidade de distribuição. Mas pergunta se eles pedem comprovação de capacidade técnica para lidar com a questão que é extremamente complexa, né? É um assunto extremamente complexo, que não é qualquer empresa que entende, mas eles não pedem comprovação de capacidade técnica para lidar com a questão. Eles pedem de capacidade de distribuição. É a única coisa que eles pedem. E dinheiro, né? O sócio ostensivo precisa apresentar saúde financeira, né? E capacidade técnica de distribuição. Gente, estamos falando de um aquífero, 2 minutos. Estamos falando de um aquífero que o Reinaldo colocou aqui, com a complexidade que ele tem. E nós vamos botar aqui uma empresa que não precisa comprovar capacidade técnica e vocês estão iludidos com a sustentabilidade. Que sustentabilidade é essa? De quê? De quem? Vai sustentar quem? Essa é a questão. Eu franqueio agora a palavra ao público presente. Gostaria de saber se alguma pessoa que esteja aqui gostaria de usar a palavra. Senhor Renan Toledo. Vossa Senhoria tem até 2 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Eu queria dar boa noite, presidente, às mesas, vereadora, todos presentes. Primeiramente, eu só queria levar em base uma pesquisa feita no canal Globo, onde foi indagado a todos sobre qual seria a posição, né, de cada um em cima desse edital e da possível privatização das águas. E foi unânime, acima de 50%, né, que são contra uma possível privatização. Então, eu, indo em cima do discurso do nosso querido vice-prefeito e do secretário de Meio Ambiente, a população é contra. Se a Codemig não está escutando a gente, a casa, vamos servir como exemplo e dar uma aula de democracia para eles, escutar a população. Somos contra qualquer possível de privatização dos nossos bens, principalmente de nossas águas. Obrigado. Continua aberta a palavra. Bom, se ninguém mais deseja usar a palavra, eu passo então a palavra aos senhores vereadores. Vereador Alessandro Bento Fortes. Dispenso. Vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira. Senhor presidente, excelentíssimo senhor vice-prefeito, nobres colegas, público presente, ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sou meio suspeito para falar a respeito desta empresa, uma vez que nós já vimos que ela pegou o Parque das Águas. Nas 2 últimas audiências públicas, eu já falei, na primeira não veio, em Belo Horizonte não compareceu. Tivemos há pouco tempo atrás a questão da piscina, do mato, inúmeras coisas que estão aí. A gente vem aqui, cobra, na outra semana eles limpam e passam como os bonitões que estão fazendo e querem mostrar para a população uma falsa ilusão que pegou o parque todo danificado.
Quando eu me recordo que a Flaviana esteve no parque, acho que por volta de 8 meses, e ela deixou o parque totalmente organizado. E nesta casa, a representante da Codemic disse que ela queria pegar água de Caxambu a nível de explorar para as regiões, engarrafar. Então o que nos leva a crer? Que eles já têm alguém que vai pegar o Parque das Águas. Porque eu acho que foi feito convite, não foi, seu presidente, para eles comparecerem hoje nessa audiência? Foi feito convite. Então, foi feito convite, mais uma vez está dando resposta para o povo aí, ó. Cadê o pessoal da Codemig? E o lema de governo do nosso querido governador era ouvir para governar. Ouvir para governar. E mais uma vez ele mostra que ele está ouvindo. Hoje essa casa deu um show de democracia, ouviu a população. E cadê o governador? Cadê o pessoal da Codemig para poder ouvir o povo? Nós aqui temos que ouvir o que o povo quer. Também sou contra a privatização das águas. Porque no hino de Caxambu, obrigado. No hino de Caxambu fala, Caxambu tem nas águas a fonte da vida. E eles estão pensando na vida deles, ó, mas não é na vida de quem mora aqui não. Então tem que respeitar essa casa. Respeitando essa casa, está respeitando o povo. E vamos fazer o que for possível para a gente poder segurar isso aí. E quem sabe futuramente pegar o nosso parque de volta. Passa a palavra ao vereador Francisco de Souza Martins. Dispensa, presidente. Passa a palavra ao vereador Renato Salles Brandão. Presidente, meus diretores, vice-prefeito, novos colegas, presentes, internautas. Eu gostei da fala da Liana. A parte que nos cabe, eu acho que é lutar nesse ano de 2018 para que a água saia da parte da mineração. Eu acho que o princípio é por aí. E nós temos que fazer com que a nossa sociedade, tanto Caxambu, Cambuquira, Lambari, Águas de Contendas, vislumbre que a água é o bem natural, através das crianças, através das escolas, mobilizar, porque a gente vê que nós fazemos ações aqui e não tem muita repercussão. Fizemos um abraço no parque, pouca gente. Vem nas audiências públicas, pouca gente. Belo Horizonte, pouca gente. A Cabeça de Bacalhau, só o presidente e o prefeito que teve a oportunidade de conhecer. Então acho que nós temos que, nesse ano, que é um ano eleitoral, um ano que a gente vai brigar os 11 de Caxambu, os de Lambari, os de Cambuquira, nós do Legislativo, que nós temos tanta influência, né, Sandrinho, junto com os deputados, para angariar fundos para o nosso município, angariar também votos lá na esfera federal, para a gente tirar essa água da parte de mineração, porque só assim eu acho que vai ter a parte sustentável que a Toninha tanto almeja. E é difícil a gente falar também, porque é uma empresa pública. A gente que trabalha com a parte privada, a gente é cobrado com várias leis ambientais. Você tem, em todos os segmentos, você vai abrir um posto de gasolina, você tem N fatores, você tem que ser atendido na parte ambiental para colocar em funcionamento. Quando você coloca na esfera governamental, aonde que teria que dar o exemplo, é todo o contrário. Você não tem um idômetro, quanto o nosso nobre colega Reinaldo Guedes falou, você não tem um estudo geológico das nossas águas, quanto tempo que ela tem ali de permanência, o que está sendo retirado é pouco, é muito, é suficiente. Ver a parte de não exploração de água de Caxambu, eu gosto de tomar água de Caxambu onde eu vou. Aonde eu vou, eu levo. Quando eu vou a Belo Horizonte, São Paulo, aonde eu vou, eu levo garrafinha de água. Eu acho que a gente tem que, a nossa cidade é isso aqui. Você tirando a água de Caxambu, eu acho que você tira toda a identidade da nossa cidade. Então eu não vejo a exploração sustentável, né, também, uma coisa ruim para o município. Sei que o novo executivo, como o Luiz Henrique falou, está trabalhando para que isso ocorra, para que esse edital seja derrubado junto com as ONGs, e a gente tem que trabalhar nesse 2018 para tirar essa água da parte de mineração. Assim nós podemos ter o controle efetivo das águas que estão saindo, sendo invasadas. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Paulo José Rodrigues. Senhor presidente, vice-prefeito, público aqui presente. Hoje, nessa noite, eu quero parabenizar a Eliane, a Maria Antônia, que vem desempenhando sobre o que é de nosso direito. Certo? E quero dizer a vocês também que estou aqui apoiando também a não privatização das nossas águas, e quem também nos garante que nossos royalties vão estar sendo divulgados, certo? E que é de direito do povo. Aqui nessa casa, eu tenho toda a certeza, nós não vamos dormir. Nós não podemos desanimar. Até o fechar das portas, essa casa está desempenhada a lutar pelo que é de nosso direito. Eu quero desejar a todos, nessa noite, uma boa noite, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E muito obrigado pela presença de todos. Eu passo a palavra ao vereador Jean Carlos da Silva. Não está presente. Eu passo então a palavra à vereadora Geni Gomes Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Como sempre, quando há essas audiências públicas para discutir sobre as nossas águas, eu quero falar que eu sou caxambuense de coração e nesse momento eu uso desse direito de poder falar nesse parlamento, enaltecendo o nome de Caxambu. Comungo com a opinião do vice-prefeito Luiz Henrique e do meu querido secretário do Meio Ambiente, Reinaldo Guedes. Eu creio na parceria público-privada, desde que haja o profissionalismo sustentável. Eu não sou expert nesse assunto de águas. Eu não sei nada sobre água, mas eu, quando não sei, eu procuro me sustentar, já que a sustentabilidade é a pauta de hoje, na opinião de um técnico, de uma pessoa conhecedora, de uma pessoa mais abalizada que eu já vi em matéria de gestão de água. Então, Reinaldo, eu acato o que você disse e assumo esse compromisso de um profissionalismo sustentável com a criação de conselhos, de um conselho legislativo, porque eu acho que se houver um acompanhamento, uma fiscalização, é que a coisa funciona. Nós temos que nos lembrar que 4 empresas pegaram a água de Caxambu. A empresa das águas, a Hidrominas, a Superágua e finalmente a Copasa. Então, o nome Caxambu permaneceu. Nessas décadas todas, ninguém mudou o nome da água de Caxambu. E eu... Tá jóia. Mas eu acredito que... Mas eu acho que pode. Pode continuar, Toninho. Eu não vou prever e julgar uma coisa que eu não sei. Eu não faço um raciocínio prévio e nem prejulgo a atitude de ninguém, qualquer que seja. Esse direito não está em nós. Não julgueis para que não sejais julgados. Essa é a lei áurea da Bíblia. E tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a ele. Então, Luiz Henrique, Reinaldo, estou com vocês. Nessa decisão, sou pelo cancelamento do edital até se fazerem as adequações necessárias, porque se realmente há uma captação de 10 milhões de litros e o edital fala 12, realmente tem que fazer essa correção. Muito obrigada, é a minha palavra dessa noite, é a minha posição como legisladora nesse plenário. Passo a palavra ao vereador Fábio Cury. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, público presente, realizamos hoje mais uma audiência pública para tratar de um tema que é o principal tema da nossa cidade, as águas minerais. Fico muito feliz com a presença da população hoje na Tribuna Livre. Garcia, gostei muito da sua fala,
quero deixar a minha disponibilidade caso precise conversar, agir. Gostei muito também da fala do Henrique, né, conclamando uma união, despertando a consciência na população o que você pode fazer, o que você está deixando de fazer. E hoje também gostei muito da fala da Liana. Liana, você fala melhor de improviso de quando está lendo. Você fala com coração, fala com paixão quando você fala com improviso. Então você mandou muito bem hoje. Agora, hoje eu não concordei muito com a Toninha. Toninha é meu ídolo também ambiental, mas hoje eu não concordei muito. Mas eu quero dizer, Toninha, que eu quero te contrariar no seguinte: nós não entregamos o Parque das Águas. Não, talvez sim, porque você tem propriedade no assunto, você é representante de uma ONG, e eu peço respeito, o que você já falou, eu não te interrompi. Então você também aceite ser contrariada. Graças a Deus. Então, nós não entregamos o Parque das Águas, nós não ficamos de braço cruzado, nós temos uma competência limitada, porque nisso eu também estudei para estar falando o que eu posso falar aqui agora. Então, o que nós estamos fazendo aqui é mais um passo. Falo como Câmara, não estou falando como Poder Executivo, não. Falando como Câmara. Eu peço mais uma vez que a Comissão das Águas, que tem os nobres vereadores Renato Brandão, Manuel Ribeiro, Jean Carlos, e os suplentes Júlio da Corneta e Vinícius Emetério, que convoquem as ONGs aqui representadas, que nós possamos fazer um relatório, que nós possamos encaminhar esse relatório ao Ministério Público e que a Câmara entre com uma ação de impugnação desse edital que é criminoso. Um beijo a todos, em especial para minha amiga Toninha. Bom, caminhando para o final, agora chegou a minha vez de falar. Eu quero, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, demais pessoas que nos acompanham pela internet, tem aqui vários comentários que depois eu vou me ater. Quero dizer o seguinte, que eu sempre me posicionei contrário a essa questão da Codemig assumir o Parque das Águas e também colocar as nossas águas à venda, uma vez que o que nos preocupa é o que exatamente aconteceu em São Lourenço, que foi aquela exploração desordenada que acabou secando algumas fontes. Então eu quero dizer aos senhores que, como vereador, podendo ser até como presidente da Câmara, se os meus pares assim permitirem, eu estarei entrando com uma ação com pedido de suspensão, com pedido de liminar, para suspender esse edital. Me recorri ao deputado Antônio Carlos Arantes, que de pronto disponibilizou um de seus assessores jurídicos para nos auxiliar na propositura dessa ação. Então, no que depender deste vereador, a Codemig não vai continuar nos empurrando com a barriga. A Codemig parece que o que ela quer é guerra. E se ela quer guerra, nós temos que guerrear. Eu espero que o povo de Caxambu abrace essa causa, porque na realidade são poucos, como eu disse muito bem o Garcia, como muito bem disse o Garcia, são poucos aqueles que realmente abraçaram a causa. Na hora que precisa o povo se unir, muitos se omitem e preferem ficar na zona de conforto. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui desejam o melhor para Caxambu, desejam o melhor para nossas águas, e juntos nós vamos tomar alguma medida que possa impedir esse descalabro que a Codemig está tentando nos enfiar goela abaixo. Então era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a presença de todos. Hoje foi uma reunião seguida de outra, bastante cansativa. Amanhã teremos uma outra sessão extraordinária, e assim a vida vai indo,
e a Câmara vai trabalhando, e eu espero que o povo esteja vendo isso. Um grande abraço a todos e boa noite. Aqui, nós vamos parar, nós vamos fazer o Paulinho fazer curso.